Fala galera, exame de ordem, tudo bem? Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional do Master OAB, também do Master Juris, dou também a disciplina Direitos Humanos, Master Juris e Master OAB, mas hoje o foco principal é Master OAB, até porque nós temos uma promoção que é R$ 29,90 no plano semestral, então aproveite essa promoção, eu vou iniciar aqui a nossa aula. No decorrer aí do nosso curso eu vou falando também da promoção, mas vai ter também aí um logo, né, que você tem aí um reforço, né, dessa promoção que é inédita, porque está totalmente fora do padrão normal de mensalidade, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, quando eu tenho uma análise do perfil que a gente faz aqui no Master Juris, né? Até a gente tem um suporte de uma equipe técnica, né? Para cada concurso ou para o exame de ordem, a gente tem um trabalho específico. Então, por exemplo, exame de ordem, a nossa equipe fornece ali uma estatística de quais são os pontos principais, estatisticamente os pontos mais cobrados em exame de ordem. E aí o professor ele dá uma ênfase maior a esses pontos principais quando ele está ministrando o curso do Master OAB. Perfeito, então eu quero mostrar isso para vocês. Não adianta apenas você solucionar, tentar resolver as questões de exames anteriores. Se você não tiver uma estratégia de estudo, você possivelmente até consegue ali uma pontuação, mas não aquela pontuação confortável. Então eu quero mostrar para vocês como funcionam esses dados estatísticos e como a gente trabalha em cima aí de um exame de ordem. Esse momento é o momento da reta final só com a revisão e você tem que preencher com os exercícios. Então na tela, por gentileza, eu tenho aqui minha forma de contato, que tem o Instagram, né, perfeito, o Instagram que é o @prof.luizalberto, só para deixar claro, né, eu posto dicas quase todos os dias, mas o meu foco principal é justamente mostrar o raio-x OAB, que a nossa equipe dá o suporte, dizendo o seguinte, olha só, o que mais cai em direito constitucional é a parte de organização dos poderes. Depois vem a organização do Estado, depois controle de constitucionalidade, processo legislativo, remédios constitucionais, direitos e garantias fundamentais. E assim vai. Isso aqui é toda análise estatística. Hoje eu vou apresentar para vocês, vou tentar, né, na verdade, trabalhar um pouco com organização dos poderes e organização do Estado. Acho que não sei se vai dar tempo, tá bom? Mas focando aqui a organização dos poderes, nós temos vários assuntos interessantes. Então o que eu vou fazer? A ideia principal, pode vir aqui comigo, como eu tenho um material pronto, é justamente ir mostrando para vocês, nessa altura do campeonato, subitens que você já tem uma base. Então, eu vou mostrando as informações no slide, meu amigo Eric vai colocando ali o slide para vocês, eu vou falando e vai aparecendo as informações, tudo bem? A ideia não é ficar lendo o slide, pelo amor de Deus, tá bom? A ideia é sempre o quê? Agregar um pouquinho de valor com o slide, em decorrência do nosso tempo, a gente tem que trabalhar com eficiência e rapidez, e eu posso trabalhar até um pouquinho no quadro com vocês, mas eu vou evitar o quadro e trabalhar mais com os slides, tá bom? Então na tela, por gentileza, trabalhando aqui com a organização dos poderes, eu tenho aqui, primeiro órgão, primeiro poder efetivamente, é o poder executivo. Então deixa eu só mudar a minha caneta, tá lá. O poder executivo tem a função típica de administrar, funções atípicas de legislar e julgar. Aí você vai vendo os exemplos aí, perfeito? O legislativo, ele vai legislar e fiscalizar. É o único poder que legisla e fiscaliza, mas ele exerce função atípica de administrar e também de julgar. Aí você tem os exemplos aí, crime de responsabilidade, julgar, administrar licença férias, promover cargos, etc. Ok. O poder judiciário, ele tem como função típica exercer atividade jurisdicional, ou seja, ele vai julgar. Mas ele pode legislar? Pode. Legislar criando regimento interno. Ele pode administrar? Sim, concedendo licença, férias e assim vai. Perfeito. O que eu quero é agregar valor dentro dessa informação da teoria da tripartição dos poderes. Os poderes são independentes entre si, perfeitos, são harmônicos também, está lá no artigo 2º da nossa Constituição Federal, mas existe uma teoria, que é a teoria dos freios, né, ou check and balance system, dos freios e contrapesos. E essa teoria dos freios e contrapesos é uma teoria que estabelece o controle externo da administração, ou melhor dizendo, dos poderes, em relação até os seus atos, seja em função típica, seja em função atípica. Então, teoria dos freios e contrapesos. Essa teoria já caiu no exame de ordem,
tem que tomar um certo cuidado, até misturando um pouquinho com o direito administrativo. Se essa teoria faz um controle externo, é uma teoria que trabalha com o controle da administração. Por quê? Porque o controle administrativo é um controle interno. Aqui na teoria dos freios e contrapesos, eu tenho o controle da administração e não é controle administrativo. Então, controle, vou botar aqui, ó, controle da administração. Perfeito? ADM para não perder muito tempo. Então, é isso que eu quero agregar valor em relação à parte inicial da teoria da tripartição dos poderes, da organização dos poderes. A teoria dos freios e contrapesos faz parte do controle da administração. Se cair na prova, como já caiu em exame de ordem, que é controle administrativo, é controle interno. Negativo, a questão vai estar errada. E aí, trabalhando com o poder executivo, vamos lá na tela, por gentileza. Eu tenho que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E a gente tem que lembrar que o presidente é um brasileiro nato, maior de 35 anos, eleito pelo povo, mandato de 4 anos. Perfeito, mas eu quis agregar um pouco de valor falando dos ministros de Estado. E quando nós temos a relação de ministro de Estado, os ministros de Estado, será que eles devem ser brasileiros natos? Em regra, não. Por que em regra não? Porque existe o ministro de Estado da Defesa. Ele é o único que ocupa, né, o ministro de Estado da Defesa é o único em que esse cargo, na verdade, exige a condição de brasileiro nato. Tudo bem? Perfeito? É o único cargo de ministro que exige a condição de brasileiro nato. Quero lembrar a você que ministro tem idade mínima? Tem, 21 anos. É um cargo ad nutum, de livre nomeação e exoneração. Mas, professor, por que você está dando ênfase aos ministros? Justamente porque nós tivemos há pouco tempo uma possibilidade, né, na verdade, uma análise de denúncias envolvendo presidente da República e ministros de Estado. Poucas pessoas sabem de forma detalhada as condições ou as características do cargo de ministro de Estado. Por exemplo, ministro de Estado, quando comete crime comum, quem é que vai julgá-lo? O STF. E quando ele comete crime de responsabilidade? Em regra, o STF também, não é o Senado. O Senado Federal só julga ministro de Estado se ele cometer o crime comum, o crime de responsabilidade, perfeito, ou o crime comum, em conexão com o presidente da República. Tudo bem? Especificamente não o crime de comum, desculpa, o crime de responsabilidade, né? Se o próprio ministro de Estado comete o crime de responsabilidade em conexão com o presidente da República, ele vai responder perante o Senado Federal. Se o ministro de Estado comete o crime de responsabilidade sem nenhuma conexão com o presidente da República, quem é que vai julgá-lo? O Supremo Tribunal Federal. Tudo isso eu explico lá no meu curso do Master OAB, fazendo os esqueminhas, fazendo as figurinhas, tudo bem? Aproveite, R$ 29,90, plano semestral. Na tela, então, por gentileza, eu tenho que o ministro de Estado é um brasileiro nato ou naturalizado, um cidadão brasileiro nato ou naturalizado, com exceção do ministro de Estado da Defesa. Perfeito? Esse tem que ser efetivamente brasileiro nato, tá bom? Tem mais de 21 anos, tem ali o cargo de livre nomeação e exoneração, que é o cargo ad nutum. E aí eu complemento aqui na tabela para vocês, eu até recomendo para você que está assistindo a aula aí, pode jogar para mim, Eric, por gentileza? Você que está assistindo essa aula, né, enfim, às vezes não dá tempo, justamente porque 1 hora, tem que correr, não tem jeito. Então eu te aconselho a ficar printando os quadros que você gosta. Faz aí, faz o print nos quadros para depois você fazer uma revisão com maior tranquilidade. Vou fazer aqui um quadrinho que é muito legal. Vamos lá? Crime de responsabilidade do ministro de Estado. Quando eu tenho crime de responsabilidade do ministro de Estado, nós temos aqui a seguinte característica. Meu Deus do céu, está tocando alguma coisa aqui. Espera aí. Nesse crime de responsabilidade, onde envolve o ministro de Estado, existe ali uma condição específica que está relacionada à situação do presidente da República. Ou seja, o crime de responsabilidade envolvendo o ministro de Estado, se ele comete o crime sem conexão com o presidente da República, quem é que vai julgá-lo? É o Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Supremo Tribunal Federal. E aí, há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados? Sim, há necessidade
de autorização da Câmara dos Deputados, perfeito? Se o próprio ministro de Estado comete um crime de responsabilidade sem conexão com o presidente da República, lembra disso que eu comentei? Quem é que vai julgá-lo? O STF. Há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados? Não. Segundo a doutrina, não há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, perfeito? Ok, e o que eu comentei com vocês? Eu falei e agora estou mostrando na tela. Se o próprio ministro de Estado comete um crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, quem é que irá julgá-lo? Senado Federal. Há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados? Sim ou não? Se for em conexão com o presidente, há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Perfeito? Poxa, pessoal, peço até desculpa, foi o meu telefone que tocou aqui. Sabe quando está dentro da bolsa e não acha nem por decreto? Então, tentei ali achar, quase que eu dei uma marretada nele, mas já desliguei tudo certinho, então peço desculpas. Vamos lá. Você viu então essa característica do ministro de Estado. Um detalhe importante, se cair na prova, como já caiu em exame de ordem, o presidente da República será auxiliado pelo vice-presidente. Está errado. O presidente da República será auxiliado pelos ministros de Estado. Mas o presidente da República, o vice-presidente da República não auxilia o presidente da República? Auxilia sim. Ele vai auxiliá-lo em missões especiais, conforme definido em lei complementar. Então é isso que eu vou mostrar para você. Outro detalhe que já caiu em exame de ordem também, lá nos primeiros exames de ordem, que muita gente errou, foi em relação à característica de sucessão e também de substitutos do presidente da República. Eu posso afirmar que o vice-presidente da República ele é o único sucessor do presidente da República? Certo ou errado? A questão ela está certa. O vice-presidente da República é o único sucessor do presidente da República. Aí você traz vícios da faculdade, fica pensando, poxa, a vida está errada, o professor está errado. Porque tem o vice-presidente, tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado e tem o presidente do STF. Estes são substitutos. Substitutos em caráter temporário. A maior prova disso é que o artigo 79 da Constituição Federal diz o seguinte: suceder-lhe-á no caso de vaga ou substituirá no caso de impedimento o vice-presidente. Então, o vice-presidente da República, ele é sucessor do presidente da República no caso de vaga, que é o que ocorreu com o Michel Temer. Agora, se houver impedimento, o vice-presidente ele é um mero substituto, assim como o presidente da Câmara, assim como o presidente do Senado, assim como o presidente do STF. Tudo bem? Entendeu? Entendeu essa ideia? Então, meus amigos, tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu vou te dar aqui um subsídio, um amparo na norma constitucional, pode jogar na tela, por gentileza. Está lá, ó. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-presidente. E aí você tem um parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais. Então, qual é a conclusão? O vice-presidente ele vai substituir e vai suceder o presidente da República. Ele vai substituir no caso de impedimento e suceder no caso de vaga. Conclusão, o próprio vice-presidente, ele é sucessor e é substituto. Perfeito? Então, dependendo da situação, ele pode ser sucessor, dependendo da situação, ele pode ser substituto. Agora, presidente da Câmara, presidente do STF, presidente do Senado Federal, presidente do Senado, desculpa, na ordem, e presidente do STF são substitutos, tá bom? Ok, aí vem aqui comigo, linha de decisão do Supremo Tribunal Federal, 2016. Aqueles que são substitutos do presidente da República, essa característica de ser substituto, ela será anulada se esse substituto for réu em processo criminal. Lembra da situação do Renan Calheiros? O Renan Calheiros, ex-presidente do Senado Federal, era réu em processo crime. E aí o STF decidiu que ele não poderia ser um substituto do presidente ou do vice-presidente. Tudo bem? Perfeito?
Então, na tela, por gentileza, só para lembrar a decisão, réu em processo criminal não pode assumir como substituto o cargo de presidente da República. Aí está lá, substitutos eventuais do presidente da República, artigo 80, caso assumam a posição de réus criminais, diante do STF, ficarão incapacitados de exercer o ofício de presidente da República, porém, podem continuar na chefia do poder, por eles titularizados mesmo na condição de réus. Vai monitorando aí, se o pessoal falar alguma coisa, você me adverte aí, beleza? Tranquilo? Então, estou falando aqui com o meu amigo Eric e vou avançar com vocês. Olha só, pode vir aqui comigo. Outro tema importante que decorre aí da nossa atualidade é a questão do mandato tampão. Todo mundo ficou na expectativa e questionando, e se caso o Temer for condenado em crime comum e perder o mandato de presidente, como é que fica a situação? Eleições indiretas ou eleições diretas? E aí você tem, então, em decorrência do momento que nós estamos vivendo, revisar essa questão do mandato tampão. No mandato tampão, nós temos aqui a seguinte característica. Vamos lá. Eu fiz isso no slide, mas só para reforçar aqui com vocês, o mandato tampão é o caso de dupla vacância presidencial. Quando os cargos de presidente e vice-presidente ficam vagos, nós teremos aí novas eleições. Então, o mandato de presidente é de 0 a 4 anos, perfeito? Vou dividir aqui ao meio em 2, tá bom? 2 anos. Ok. O que eu quero mostrar para vocês? Por que o nome é mandato tampão? Porque aquele eleito, ele vai preencher o mandato do anterior, perfeito? O que for eleito preenche o mandato do anterior. Ok. Então, no caso, eu tenho eleições se a dupla vacância ocorrer aqui, nos 2 primeiros anos de mandato, perfeito? E se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, também terei eleições, tá bom? Eu sei que você tem que memorizar uma série de prazos. E às vezes uma técnicazinha de memorização vai te ajudar, vai te auxiliar. Olha só, eu tenho aqui na ordem crescente 0, 2 e 4. E eu sei que existe a possibilidade de ter eleições diretas e eleições indiretas. Então, se aqui embaixo está na ordem crescente, aqui em cima também vou colocar na ordem crescente. Então, eleições diretas e eleições indiretas. Indiretas. Ok? Tudo bem. Detalhe importante aqui. Detalhe interessante é o seguinte. Agora você tem que definir o prazo. Qual é o prazo da eleição indireta? Se você esqueceu, não tem problema. De 2 para chegar a 4, passa pelo número 3. E 3, lembra de quanto tempo? 30 dias. Então, as eleições indiretas, elas ocorrem em 30 dias, tá bom? Perfeito. Claro, isso aqui é uma forçação de barra, outra técnica, tá bom? Se caso você esqueça desse prazo, porque é muita coisa para memorizar, e às vezes no nervosismo acaba esquecendo. Poxa, se você utilizou 3 para achar o 30, agora você multiplica. 3 vezes 30 dá quanto? 90. Ah, professor, não gostei. Eu tenho o meu método. Beleza, não tem problema. A ideia aqui é provocar você a criar essas técnicas de memorização. As pessoas às vezes pensam o seguinte, eu, por exemplo, pensava da seguinte forma, no passado, tá? As eleições indiretas têm que ocorrer rápido, então tem que ser em 30 dias. As eleições diretas dá para ocorrer de uma forma mais devagar, 90 dias. O problema é depois você lembrar o 90 e o 30. Então isso aqui é só para ajudar você a lembrar o 30 e o 90, tá bom? Beleza. Ok, então nós vimos essa característica que nós temos do mandato tampão. Agora, eu quero deixar claro para você, se cair na prova, vai arrebentar qualquer um. Por quê? Será que existe essa simetria de mandato tampão com eleições diretas, eleições indiretas no plano estadual? Ou seja, se ocorrer a dupla vacância de governador e vice-governador, será que é o presidente da Assembleia Legislativa, junto com o presidente do TJ, que vão assumir o cargo de governador, e vice-governador daquele estado, temporariamente? Sim, porque segue a simetria constitucional. Então, o plano estadual, na dupla vacância, segue a simetria constitucional. Aí o detalhe
é o seguinte: no âmbito municipal, não há o que se seguir a simetria constitucional. Perfeito? Então vamos lá. A lei orgânica do município é que vai definir o caso de linha de substituição no município. E não tem simetria com a Constituição Federal. O STF definiu isso. Claro, tem que ter eleições, a única, abre aspas, simetria é em relação às eleições, mas quem serão os substitutos não tem simetria. Perfeito? Então, se isso cair na prova, já vi cair em prova, não vi cair em exame de ordem, tá? Já vi cair em provas de concursos públicos da banca FGV. Então, pode ser uma potencial questão de prova para você. Perfeito? Tudo bem? Estou seguindo a linha dos tópicos que mais são cobrados na banca FGV. Então, na tela, por gentileza. No âmbito da dupla vacância do Poder Executivo Estadual, tem simetria? Tem simetria. E no âmbito municipal, tem simetria com a Constituição Federal? Não tem. Está lá, ó, STF ADI 687, tá bom? Outro tema importante dentro do Poder Executivo é a parte de competências do Presidente da República, que são delegáveis, tá bom? Então, você tem aqui várias competências do Presidente da República. Pode jogar aqui para mim, por gentileza. As competências privativas do Presidente da República são 27 incisos. Dos 27, 3 são delegáveis. Aí você tem que gravar, tem que ler o inciso 6º, tem que ler o inciso 12, tem que ler o inciso 25. E aí lá no 84, parágrafo único, vai dizer que só o 25, primeira parte, que vai ser delegável, que é prover cargos públicos na forma da lei. Porque o dispositivo traz o seguinte, ó, prover e extinguir cargos públicos na forma da lei. Então, só a parte do prover que pode ser delegável. Mas tudo isso eu vou mostrar para vocês com calma. Na verdade, eu queria dar mais ênfase, como estou vendo ali, ó, tem 21 minutos da nossa aula, eu queria dar uma ênfase maior, como isso aqui é a parte decoreba, né, nas competências que são delegáveis para o Presidente da República. E quem são os delegatários? Ministro de Estado, AGU, PGR, perfeito? São esses que vão receber a delegação. Como eu quero dar ênfase à parte doutrinária, eu quero trabalhar com vocês com a responsabilização do Presidente da República. E aí eu quero trazer uma nomenclatura que eu já vi cair em provas da banca FGV, perfeito? E aí a banca FGV tem ali os seus examinadores que aplicam provas de concurso público, que aplicam provas de exame de ordem, e parece que eles fazem com maldade, às vezes traz a prova de direito constitucional de exame de ordem mais difícil que qualquer outro concurso público. Então eu resolvi nivelar vocês por cima, mas sem avançar muito, perfeito? Você já ouviu falar em crime de responsabilidade do Presidente da República, certo? Certo. Então só tome cuidado com uma nomenclaturazinha. Existe o crime de responsabilidade próprio e existe o crime de responsabilidade impróprio. O crime de responsabilidade próprio são as infrações político-administrativas. Essa que nós estamos acostumados a ver. Foi o que aconteceu com a Dilma. Ou seja, qual é a consequência disso? Perde o cargo, pode ficar inabilitado por 8 anos de qualquer atividade pública, enfim. Esse é o crime de responsabilidade próprio, também chamado em sentido amplo. Então vamos na tela para o pessoal visualizar. Crime de responsabilização do presidente, crime de responsabilidade própria ou em sentido amplo, são as infrações político-administrativas. Ok? Aí eu tenho aqui, ó, sanções, perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. Ok? O crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito são as infrações penais propriamente ditas. Quais são as sanções? Penas privativas de liberdade ou penas restritivas de direito. Ok? Tudo bem? Então está aí, ó, crime de responsabilidade imprópria ou em sentido estrito. Ok, e aí você tem todas as disposições do crime de responsabilidade, que eu não vou vir aqui para ler para ti. Eu quero só mostrar para vocês que o crime de responsabilidade impróprio é o que se equipara a crime comum do presidente. Então vamos lá, possível questão de prova. Quando o presidente da República comete crime de responsabilidade impróprio, ele vai ser julgado pelo STF? Resposta, certo. Ele vai ser julgado pelo STF, porque o crime de responsabilidade impróprio se equipara ao crime comum. Se o presidente cometer crime comum, STF. Se o presidente cometer crime de responsabilidade, Senado Federal. Tudo bem? Fique ligado aqui embaixo na nossa promoção R$ 29,90. Não se esqueça, tá? Esse preço aí
É um preço ímpar. E aí eu vou avançar com vocês e mostrar toda a sistemática do crime de responsabilidade, perfeito? Então vamos lá? Na sequência, né, do crime de responsabilidade, eu tenho o seguinte: há uma denúncia por cidadão, depois você tem uma apuração pela CPI, aí o presidente da Câmara recebe a denúncia. Foi o que aconteceu com Eduardo Cunha, perfeito? Ok, então você tem aí a denúncia por cidadão. Dentre os cidadãos que apresentaram a denúncia tem o Hélio Bicudo, perfeito? E aí você tem que, se o presidente recebe a denúncia, lembra que o Cunha estava lá brigado, tinha uma certa rincha aí com a Dilma, e ele aceitou a denúncia. Quando ele aceitou a denúncia, aí o presidente, ele passa na condição de acusado. O que eu já vi cair em prova? O presidente, quando o próprio presidente da República, tendo ali o presidente da Câmara dos Deputados, aceito a possível denúncia, e depois o plenário da Câmara, que vai decidir por 2/3 se prossegue para o STF, o Senado Federal ou não, porque aqui o procedimento é mesmo, tanto no crime de responsabilidade quanto no crime comum, você tem assim essa parte inicial igual. Então vamos lá. No caso da Dilma, o presidente da Câmara dos Deputados, ele recebeu, abre aspas, a possível denúncia. O presidente da República será considerado indiciado? Não. O presidente da República é considerado réu? Não. O presidente da República é considerado acusado. Essa nomenclatura caiu, tá bom? Então, o presidente da República é considerado acusado quando o presidente da Câmara dos Deputados recebe a denúncia e a Câmara vai deliberar por 2/3. Inclusive, na condição de acusado, o próprio presidente da República, ele tem o direito de ampla defesa em 10 sessões que ocorram na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso eu trago expresso para vocês. Vamos lá na tela? Aqui, ó. Houve a denúncia, a Câmara dos Deputados vai para o juízo de admissibilidade. Nessa fase, o chefe do Executivo se submete à condição de acusado. E aí, eu tenho no plenário, a decisão do plenário do STF, seguindo o mesmo rito do Collor, está aqui o presidente dizendo que o presidente tem 10 sessões para exercer sua ampla defesa. Se a Câmara autorizar essa possível denúncia, ou seja, 2/3 autorizou, vai para o Senado Federal, que vai ter ali a faculdade de iniciar ou não o julgamento. Tá aí, ó. Que foi o caso que aconteceu com a Dilma. Agora, se caso a Câmara não autorizar, arquiva. Foi o que aconteceu com o Temer. Isso no rito do crime comum. É que eu estou dizendo para ti. Essa parte aqui é igual, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade. Com exceção aqui do Senado. Você só vai trocar Senado por STF. Fora isso, o resto é tudo igual. E aí o que eu tenho? Quando chega ao Senado Federal, o próprio recebimento da denúncia é pela mesa do Senado Federal. Mas é o plenário do Senado Federal que vai decidir por maioria simples ou relativa, desde que esteja presente a maioria absoluta. Então eu trago isso aqui para você, foi a decisão de 2016, está lá. O recebimento da denúncia pela mesa do Senado Federal no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do plenário do Senado, em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros. Tudo bem? Aí depois eu tenho um processo. Após o processo, iniciou o processo, se o Senado recebeu, o presidente da República será afastado por até, isso aqui é interessante, tá? Até 180 dias. Qual é o quórum que vai julgar o presidente da República? O quórum que vai julgar o presidente da República, 2/3 do Senado Federal. Então vamos colocar aqui, ó, tá lá, 2/3 do Senado Federal, ok? Se 2/3 condenar, o presidente, conforme o artigo 52, ele perde o cargo e é suspenso por 8 anos de qualquer atividade pública. Então tá lá, ó, perde o cargo e fica suspenso por 8 anos de qualquer atividade pública. Se ele for absolvido, arquiva e ele volta para o cargo. Detalhe importante aqui. Quando eu falo perde o cargo e é suspenso por 8 anos de qualquer atividade pública, esse é o posicionamento do plenário do STF. Agora, houve uma certa discrepância que um ministro, Lewandowski, decidiu que esse julgamento ele seria separado. O julgamento de perda do cargo
e o julgamento da inabilitação por 8 anos, que é uma situação incomum no STF. O STF está para decidir ainda. Quero deixar claro, então, aproveitando esse gancho, que quando o julgamento ocorre pelo Senado, o presidente do STF, ele que vai presidir todo esse julgamento político. E não adianta aquele presidente que está sendo acusado renunciar ao mandato. O processo ele continua. Se o Senado recebeu a denúncia e no meio do caminho, como o Collor fez, renuncia o mandato, não adianta. O processo ele vai continuar. Essa é a realidade. Tudo certo? Então tem que tomar um certo cuidado com todas essas questões, perfeito? O Senado Federal, ele faz um julgamento político, não é um julgamento com técnicas jurídicas, né, técnicas envolvendo direito, e o presidente do STF, ele está ali para fiscalizar. Então esse é o crime de responsabilidade do presidente da República. Agora, eu quero só chamar a sua atenção, deixa eu puxar aqui, em relação ao crime comum praticado pelo presidente da República. Esse crime comum, não podemos esquecer, é também chamado de crime de responsabilidade impróprio. Então, crime de responsabilidade próprio é o que é julgado no Senado, em relação ao presidente. Crime de responsabilidade impróprio do presidente é o crime comum, tá bom? E aí vem um detalhe interessante, tá? Que você não pode errar, isso tudo envolvendo atualidades, tá? Doutora, quando o presidente da República ele comete um crime eleitoral, ele vai ser julgado por qual órgão? Vou te dar duas opções, tá? TSE ou STF? O que você acha? Muitos aí podem estar falando, TSE, errou. Errou feio. Por quê? Porque, na verdade, o TSE não julga crimes eleitorais do presidente da República. O TSE, ele julga qualquer infração eleitoral que não seja crime eleitoral do presidente, tá? Perfeito? Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, perdão, ele entendeu que quando o presidente da República comete crime comum, vai desde contravenção penal até crimes eleitorais. Então, contravenções penais e crimes eleitorais englobam crime comum. Tudo bem? Quando você teve o julgamento no TSE envolvendo a Dilma e o Temer, foram questões eleitorais e não de crimes. Crimes foram questões eleitorais com exceção da parte criminal. Então, foi o julgamento da chapa Dilma-Temer, não é verdade? Então, tome cuidado, porque se isso cair na prova, vai arrebentar muita gente, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, vamos reforçar esse conceito na tela, por gentileza. Eu tenho o seguinte, ó, crime comum do presidente da República envolve crimes eleitorais, crimes contra a vida, contravenções penais, perfeito? E aí, só para você entender o que eu falei e confirmar, tá aqui, ó, o STF assentou pacificamente abranger todas as modalidades de infrações penais, ok? E agora eu vou discutir um pouquinho a responsabilização, as ações, na verdade, né, que envolvem o presidente da República e o seu foro por prerrogativa de função. Uma coisa que eu quero deixar claro para você é que só tem foro por prerrogativa de função aquele agente político na área criminal. Então, o foro por prerrogativa de função do agente político é na área criminal. Fora isso, ele não tem foro por prerrogativa de função. Então, já vi que cai em exame de ordem. Lá na segunda fase, na prova discursiva, né, no direito constitucional, a banca FGV cobrou o seguinte: quando o presidente da República ele está no polo passivo de uma ação popular, ou seja, impetrar, o cidadão impetrou uma ação popular em face ao presidente da República, é o STF que vai julgá-lo? Justifique. Aí o aluno tinha que justificar. Não é o STF porque a ação popular não tem conteúdo criminal. Nesse caso, o presidente da República será julgado por um juiz de direito ou um juiz federal. Se o presidente atentar contra bens, serviços, interesse da União, autarquias federais, empresas públicas federais, a competência é do juiz federal. Fora isso, residualmente será o juiz de direito. Tudo bem? Ok? Então, tome cuidado com essas questões. Perfeito?
E aí eu trouxe para você uma tabelinha que eu mostro as ações que têm perfil de outras áreas que não seja criminal. Lembrando que o presidente só tem o foro por prerrogativa de função na área criminal, assim como qualquer outro agente político. Então, na tela, por gentileza, ações contra o presidente da República, tá aqui, ó. Se for ação popular, o presidente tem foro por prerrogativa de função? Não. Ação civil pública, o presidente tem foro por prerrogativa de função? Não. Ações por ato de improbidade administrativa, o presidente tem foro por prerrogativa de função? Não. Ações penais, o presidente tem foro por prerrogativa de função? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Perfeito? Então, sim, e envolve o STF, tá? Ok. Outra questão importante que nós podemos trabalhar aqui é a questão da irresponsabilidade relativa, penal relativa, né, do presidente da República. Então, o presidente da República, ele só pode ser preso após a sentença condenatória em infrações comuns. Não pode esquecer disso. Antes da sentença condenatória, o presidente da República não pode ser preso cautelarmente. Mas essa característica aqui é uma característica de chefe de Estado. Então, não há simetria em âmbito estadual nem em âmbito municipal. Ok? Outra questão aqui interessante, a 86, parágrafo 4, que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. É uma característica para chefe de Estado e não para governador, prefeito, assim vai. Tudo bem? Tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu tenho determinados reflexos dizendo o seguinte, ó, o processo e a prescrição serão suspensos no caso de atos estranhos ao exercício do mandato. E aí o presidente da República vai responder por esse ato estranho em momento posterior. Então, isso acaba sendo uma imunidade temporária da persecução penal. Então, quando você tem aqui o artigo 85, salvo engano, que não está ali, parágrafo 4º, o presidente, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso é uma imunidade temporária à persecução penal. Sim, a persecutio criminis, que envolve o processo e o inquérito. Não é imunidade penal igual de parlamentar, porque a imunidade penal exclui totalmente a responsabilidade. E aqui não vai excluir a responsabilidade. Aqui, na verdade, o presidente vai responder na condição de particular. Se o presidente mata a empregada dele, ele vai ser responsabilizado imediatamente na vigência do seu mandato? Não, porque é um ato estranho ao exercício do mandato. Então, tranca, ou melhor dizendo, suspende o processo, suspende a prescrição, ele responde no âmbito, né, da condição de particular se ele não for reeleito. E não é uma imunidade penal. Tudo bem? Ok. Então, para concluir e acabar com o poder executivo, se caso o presidente da República cometa um crime comum relacionado à função, ao cometer esse crime comum, juízo de admissibilidade da Câmara, por 2/3. Quando há esse juízo de admissibilidade, que está lá previsto no 51, inciso 1º, o que vai acontecer? Se a Câmara dos Deputados não autorizar, arquiva. Se a Câmara dos Deputados autorizar, vai para o STF, que pode ou não receber a denúncia. Então, está lá. Mas aí vem um detalhe, aqui eu vou parar um pouquinho, que vem um detalhe importante que poucos alunos sabem. E se isso cair em exame de ordem, vai ser uma avalanche. O nível está cada vez mais alto no exame de ordem, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Imagina o seguinte, esse juízo de admissibilidade da Câmara, enquanto não for discutido, enquanto não for deliberado, será que ele impede o inquérito policial? Não pode ter inquérito? Não pode ter, não vou falar inquérito policial, não pode ter um inquérito de investigação? Pode. Pode ter o oferecimento da denúncia? Pode ou não pode? Antes do juízo de admissibilidade, pode ter o oferecimento da denúncia? Pode. E vou te dizer que tem que ter um inquérito, tem que ter o oferecimento da denúncia antes do juízo de admissibilidade. Por quê? A Câmara vai deliberar se o presidente vai ser processado ou não com base no inquérito e com base na denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. Entenderam? E esse juízo de admissibilidade, ele apenas bloqueia o STF de receber a denúncia. Entenderam o que eu estou falando? Então, ele vai bloquear o STF de receber a denúncia.
O STF, ele só recebe a denúncia depois que a Câmara admitir em juízo de admissibilidade. O que aconteceu com o Temer? Em duas situações, salvo engano, a Câmara não autorizou esse possível processo chegar ao presidente, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui o seguinte. O juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados impede o inquérito? Não, pode ter inquérito. Impede o oferecimento da denúncia? Não, pode ter oferecimento da denúncia. E tem que ter. Pelo PGR. Agora, impede o recebimento da denúncia? Aí sim, vai impedir. Isso já caiu em prova. Ok? E aí, enfim, foi para o STF. Se o STF receber essa denúncia ou a queixa em si, o que vai acontecer? Inicia o processo. Se inicia o processo, o presidente é afastado por até 180 dias. Está lá, ó. O presidente é afastado por até 180 dias. Aí tem o julgamento pelo STF. No julgamento do STF, se ele absolver, arquiva. Se o STF condenar, o presidente perde o cargo e cumpre a pena. O STF pode não receber a denúncia ou a queixa. Se não receber a denúncia ou a queixa, o que acontece? Arquiva. Tá bom? Beleza. Olha, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo tem uma ênfase maior em decorrência do momento que nós estamos vivenciando. Agora eu vou com vocês na parte das imunidades parlamentares, ou seja, Poder Legislativo, tá bom? Então, Poder Legislativo, na tela, imunidades parlamentares. Existem dois tipos de imunidade parlamentar. Eu tenho a imunidade material, real ou substantiva, ou inviolabilidade, e eu tenho a imunidade processual, formal ou adjetiva. Perfeito? Essa imunidade processual, formal ou adjetiva envolve tanto a prisão quanto o processo. Eu vou trabalhar primeiro com essa imunidade aqui, material. Essa imunidade material é aquela imunidade que decorre da manifestação do pensamento. Deputado, federal, estadual, senador, vereador dentro da circunscrição do município podem manifestar o seu pensamento e a manifestação do pensamento, se estiver no exercício do mandato, aí eu vou te dar um exemplo específico que tem uma diferenciação para vereador e deputado federal, mas em tese aqui, partindo aqui do princípio que tem que ser no exercício do mandato, exclui a responsabilidade penal, civil e administrativa. Interessante que o presidente da República não possui essa imunidade. Então, essa imunidade da manifestação do pensamento, o presidente não tem. Então, na tela, por gentileza, vamos lá. Quem tem imunidade material? Está lá, senador, deputado federal, deputado distrital, vereador, presidente da República. Tem? Não tem? Faça um X. Perfeito? E aí acontece, olha só que interessante. O vereador, ele tem uma peculiaridade. Claro, a imunidade dele é dentro da circunscrição do município. Aí vem cá, se eu fizer um comparativo, e eu vou agregar valor, se isso cair na sua prova, vai arrebentar muita gente, tá bom? Olha só, um deputado, ele tem, um deputado ou senador federal, deputado federal, tá? Ele tem ali uma imunidade, abre aspas, absoluta dentro do Congresso Nacional. Ele pode falar o que ele quiser, perfeito? Cuidado, você que pegou a informação errada da mídia e está gritando aí do outro lado. E o caso do Bolsonaro? Já vou explicar para você o caso do Bolsonaro, tá bom? Mas dentro, tem até amparo aqui do Supremo Tribunal Federal, destaca que dentro do Congresso, o parlamentar, ele pode falar qualquer coisa, independentemente de estar em relação, da situação está em relação ao exercício do mandato ou não. Ele está protegido pela imunidade. Agora, o vereador só tem imunidade, só tem garantido a ele a imunidade material, dentro ou fora da Câmara Municipal, claro, sem sair do município, se tiver relação com o exercício do mandato. Só nessa situação. Tudo bem? Não tem um tratamento diferenciado para o vereador. Então vamos lá. Isso foi decisão do STF. Já caiu em algumas provas, então tem que tomar um certo cuidado. Tá lá. Vereador, caso do vereador. Para que ele tenha imunidade, tem que ser tem que ser por opiniões, palavras e votos, tendo relação com o exercício do mandato e que tenham sido proferidas na circunscrição do município. Está aqui, ó, plenário, recurso extraordinário 600.063, 2015. Tá bom? Ok, então o que eu falei para vocês? Ó, quando eu tenho a imunidade material e imunidade relativa,
dentro do parlamento, dentro do Congresso, ela é absoluta. Independe da relação direta com o exercício do mandato. Agora, se for fora do Congresso Nacional, fora do parlamento, ela é relativa, tem que ter relação com o exercício do mandato. Tá ok? O Supremo, ele tem posicionamento que entende isso pacificamente, tá? Não pense que eu estou falando uma coisa errada. Eu vou explicar o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ofendeu a Maria do Rosário dentro do Congresso Nacional, dizendo que ela era tão feia que não merecia ser estuprada. Beleza? Ok. E aí aconteceu. No dia posterior, foi uma emissora de TV fazer uma entrevista com o Bolsonaro e o Bolsonaro, dentro do gabinete dele, reafirma esse posicionamento. Então, peraí, dentro do Congresso Nacional, quando ele xingou lá a Maria do Rosário, naquele momento, ele estava cobertado pela imunidade material. Perfeito. No dia posterior, ele foi e deu a entrevista. Quando ele deu a entrevista, ele agiu como se fosse num dólar eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Por quê? A entrevista a portas fechadas dentro do gabinete dele, é claro que a divulgação dela ocorreria fora do Congresso Nacional. Então ela tinha que ter relação com o exercício do mandato. É como se fosse uma entrevista, ele indo no programa de TV. E aí aconteceu, a própria Maria do Rosário ofereceu uma queixa-crime, e aí o STF entendeu que pelo mero fato do Bolsonaro ter feito aquela ofensa reafirmada a ofensa dentro do gabinete dele, foi um mero ato acidental. Isso não é de mera importância, não é importante. Não seria de mera importância. Por quê? Porque, na verdade, a divulgação, ela ocorreu fora do Congresso Nacional, como se o Bolsonaro tivesse ido até a emissora de TV e prestado a entrevista fora do Congresso Nacional. E aí, por isso que o STF, ele recebeu a denúncia e o Bolsonaro foi condenado. Tudo bem? Entenderam? Então, essa é a situação do Bolsonaro. Cuidado. Eu tenho medo de cair na prova no exame de ordem, falando que a imunidade parlamentar material ela é absoluta dentro do Congresso e boa parte dos alunos colocarem errado, porque lembrou do caso do Bolsonaro. Tome cuidado, tudo bem? Vamos então aqui, agora a imunidade formal processual ou relativa. A imunidade formal processual relativa, ela tem relação com a prisão e ela tem relação com o processo, tá? E aí um detalhe importante que você tem que tomar um certo cuidado é o seguinte, olha lá. O 53, parágrafo 1º, diz o seguinte, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Ok? E o 53, parágrafo 2º, diz, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Bom, a minha pergunta é a seguinte, olha só, será que o deputado federal, ele vai responder, ou melhor dizendo, deixa eu melhorar a pergunta, qualquer infração penal comum que o deputado federal cometa, o órgão responsável para julgá-lo será o Supremo Tribunal Federal. Repito, qualquer infração penal comum que o deputado federal cometa, o órgão responsável para julgá-lo será o Supremo Tribunal Federal. O que você acha? Certo ou errado? Para você ter ideia, eu não estou extrapolando, não estou aqui forçando, mas isso não cai. Foi exatamente isso que já caiu em exame de ordem. Eu trouxe até essa pergunta, vamos lá, olha aqui. Está aqui, ó. O STF é órgão competente para processar e julgar os deputados federais em qualquer infração penal comum? Sabe qual é o gabarito oficial disso? Correto. Então a questão está correta. Perfeito? Qualquer infração penal comum que deputado cometer, é o próprio STF que vai julgá-lo, tá bom? Perfeito. Então vamos aqui alguns detalhes primordiais. Quando se fala em imunidade formal, alguns alunos, eles podem confundir alguns detalhes, tem algumas peculiaridades, porque o aluno ele tem aquela noção mais abrangente. Você viu no 53, parágrafo 1º, deixa eu voltar aqui, e no parágrafo 2º, pode voltar lá, por gentileza,
que está ali reforçando em vermelho, desde a expedição de diploma, e embaixo, desde a expedição de diploma. Tudo bem? Então dá a entender que a imunidade formal, ela inicia desde a expedição do diploma, ou seja, desde a diplomação. Quando um candidato vence a eleição, ele é diplomado, ele recebe um certificado dizendo o seguinte: você venceu a eleição. Tudo bem? E aí, meus amigos, o que acontece nesse caso específico? Nesse caso específico, nós temos aqui uma situação em que o próprio parlamentar, ele tem ali uma garantia, melhor dizendo, dessa imunidade processual desde a expedição de diploma, com esse marco inicial, se ele for processado. Por quê? Vamos lá. Se ele cometeu um crime, e esse crime é um crime permanente, e foi um crime permanente, esse crime iniciou antes dele ser diplomado, antes dele ser eleito. E o crime perdura até hoje. Esse deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E não importa o momento que ele foi diplomado. Ou seja, a imunidade formal, vai na minha, escuta o que eu estou te falando. A imunidade formal em relação à prisão independe se é antes ou depois da diplomação. Ok? Agora, a imunidade formal em relação ao processo tem um marco inicial, que é o quê? Após a diplomação. Então, repito, a imunidade formal em relação à prisão independe do momento da diplomação. A imunidade formal em relação ao processo que um deputado federal ou um senador irá responder, tem ali um marco inicial, diplomação. Tudo bem? Perfeito. Detalhe interessante, se o deputado foi preso em flagrante delito por crime inafiançável, qual é a característica que se tem, que é peculiar? É a seguinte: esse deputado, esse senador, ao ser preso em flagrante, a casa respectiva haverá uma comunicação, né, em até 24 horas a casa respectiva, e a casa respectiva por iniciativa, na verdade não por iniciativa, desculpa, a casa respectiva por decisão de maioria absoluta e voto aberto, que vai decidir se esse deputado permanecerá preso ou se ele será solto. Ou seja, você tem a Casa Legislativa exercendo uma função do Poder Judiciário. Não é verdade? A Casa Legislativa exercendo uma função do Poder Judiciário. Que coisa interessante. Por quê? Numa situação de normalidade, se eu for preso ao sair daqui, em 24 horas haverá uma audiência de custódia com o magistrado. E no âmbito do conceito ali de deputados e senadores, não há essa audiência de custódia com o ministro do STF. A Câmara ou o Senado que vai decidir se ele vai continuar preso ou solto. Tudo bem? Então, vou fazer todo esse esquema aqui com vocês. Vamos lá, na tela. Olha só. Crime, se o parlamentar comete um crime antes da diplomação, se ele cometeu antes da diplomação, será que ele possui imunidade em relação à prisão, se esse crime foi antes? Possui, porque não interessa o momento, para a prisão não interessa. Agora, em relação ao processo no STF, ele vai ter imunidade se ele cometeu o crime como antes da diplomação? Aí não. Aí ele não vai ter os benefícios da imunidade formal. Tudo bem? Perfeito? Isso já foi cobrado em várias bancas, vários concursos, enfim. Então, deixa eu só pular isso aqui. E aí eu quero comparar fazer um comparativo com vocês em relação à imunidade material e à imunidade formal. Quem aqui tem imunidade material? Presidente da República tem? Não tem. Perfeito? Quem é que tem imunidade? Quem é que não tem, melhor dizendo, imunidade formal? Vereador. Então, o vereador não possui imunidade formal e o presidente da República não possui imunidade material. Tá bom? Tudo bem? Ok. E aí nós temos as questões da prisão. Então, deputado e senador, em regra, não pode ser preso. Perfeito? Cautelarmente. A não ser que seja prisão em flagrante e o crime seja inafiançável. Os autos são remetidos em 24 horas à casa respectiva, que por maioria absoluta e voto aberto, decide se ele vai ficar preso ou se ele vai ser posto em liberdade. E apesar de não ser pacífico, né, enfim, você tem aqui que deputado só pode ser preso nesses casos aqui. Então, o deputado não pode ser preso nem em caso de dívida de pensão alimentícia. Não é pacífico, mas já fica em prova. Esse posicionamento aqui.
Tudo bem? Mas vamos lá, o deputado está preso hoje, foi posto em liberdade, vai responder um processo. E aí o Ministério Público oferece a denúncia. Se o STF receber a denúncia, ele tem que, antes da decisão final, comunicar à casa respectiva. Então tá lá, ó. O STF recebeu a denúncia, antes da decisão final, ele comunica à casa respectiva. E a casa respectiva, no prazo de 45 dias corridos, perfeito, improrrogáveis, vai, juntamente com a iniciativa de partido político e votação por maioria absoluta, pode, né? Pode suspender o processo e a prescrição do crime. E esse deputado ou senador responder esse processo somente quando ele não for reeleito. Ou seja, se ele perder ali a candidatura, perdeu, já era. Se ele perdeu, ele não será, ele poderá responder, se caso, né, houver suspensão do processo da prescrição, ele vai responder na condição de particular no âmbito do juiz lá de primeiro grau. Perfeito? Juiz de direito ou juiz federal. Tudo certo? Há situações excepcionais em que não desce, e aí a chamada perpetuatio jurisdicionis. O professor de processo penal vai explicar isso para vocês. Por exemplo, no caso Mensalão, o processo demorou tanto que vários deputados não foram reeleitos e mesmo assim eles continuaram a ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal, em decorrência do princípio da celeridade processual. Tudo certo? Pessoal, infelizmente, o nosso tempo ele já se esgotou. Eu queria agradecer a todos vocês. Desculpe aí ter corrido com a matéria, mas a minha função era passar para vocês o maior número de informações relevantes, enfim, que fosse aí informações tendenciosas a cair nesse exame de ordem. Quero desejar que Papai do Céu te proteja nesse exame de ordem. Fique tranquilo, eu sei que é difícil falar, né? É difícil você se manter na tranquilidade, mas eu sempre digo, até como já fui aprovado em concursos públicos, eu sempre pensei o seguinte: eu fiz a minha parte, seja o que Deus quiser. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. Pensamento positivo, não esqueça da promoção, R$ 29,90, 6 de R$ 29,90. Aproveite. Tem um limite essa promoção, Eric? É até hoje à noite, até tal dia? Tem? Não tem? Não tem. Prazo indeterminado, perfeito? Pode acabar a qualquer momento. Tudo certo? Forte abraço, pessoal. Fique com Deus.